Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Dulciane Temel e mais um início de semana eu tenho uma palavra de Deus para você, porque quem começa com fé termina com milagres. Paulo vai escrever a carta aos Romanos e no capítulo de número 5, verso 20, ele vai dizer assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo está nos dizendo aqui que o pecado aumentou, ele abundou, porque antes da lei, eles não tinham um parâmetro, para medir os erros, o tamanho do pecado deles. A lei veio para mostrar, deixar bem claro os nossos pecados. Quando não conhecemos a lei de Deus, pensamos que tudo que a gente faz é besteira, é normal, está todo mundo fazendo. Então, tomar uma cerveja com um amigo depois de um dia de trabalho é besteira. Sair e deixar a sua esposa em casa, ou não ser uma esposa santa, uma esposa sábia dentro da sua casa, é normal, porque a maioria das mulheres fazem isso. Se divertir, procurar formas de se divertir com pessoas que não incluem a sua família, mentir, enganar pessoas, passar por cima delas. Às vezes é no ambiente de trabalho que você quer ser superior aos outros e você humilha as pessoas. Às vezes você quer uma promoção e você é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar essa promoção. Você não olha para os outros, você não tem empatia pelas pessoas, porque o que você quer é crescer, prosperar, vencer. Porque, como diz um ditado aí fora, o mundo é dos espertos. Sem falar na imoralidade sexual, no adultério, na fornicação, na prostituição, esses pecados sexuais. Então, misericórdia, são muitas coisas, muitos pecados que a humanidade tem. E a lei foi dada justamente para isso, para revelar o pecado e aumentar a nossa consciência da nossa transgressão. Para quê? Para nos condenar, para nos julgar? Sim, de certa forma, porque ela vem e nos mostra onde está o nosso erro, para que nós possamos nos arrepender e deixar esses pecados. Em Atos, capítulo de número 3, verso 19, o escritor Lucas vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente se converte, os nossos pecados são apagados e vem assim um tempo de novidade do Senhor para nós, um tempo de refrigério. A presença de Deus vem para fazer mudanças em nossas vidas. Então, a lei, ela nos mostra o pecado, mas não podemos ser salvos, mesmo reconhecendo os pecados através dela. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. No Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 17, João vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus foi enviado pelo nosso Deus para que nós pudéssemos ser salvos por Jesus, para que nós pudéssemos ser remidos dos nossos pecados, para que através da graça nós pudéssemos alcançar esse favor que é a salvação dos nossos pecados, a anulação do preço que nós deveríamos pagar por sermos pecadores. Jesus foi ali naquela cruz e pagou. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo completa o versículo dizendo que a graça superabundou, e essa graça é suficiente para superar a influência do pecado na vida das pessoas. A graça de Deus, ela não apenas cobre, esconde o pecado, mas ela supera o pecado em abundância. A graça nesse contexto aqui não é apenas um perdão superficial, mas é uma força que vem de Deus, é uma ajuda que o Senhor nos dá, é a graça dele todos os dias que nos transforma e nos capacita a viver uma nova vida em Cristo. E é através da graça que o pecado perde o seu poder e nós conquistamos a vida eterna. Eu fui alcançada por essa graça e hoje sou uma nova criatura. São 21 anos desfrutando da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. E é justamente por causa da misericórdia e do amor do Senhor
por nós, né, pela humanidade caída, que através de Jesus Cristo a graça está à nossa disposição. Se Deus não tivesse nos amado, se Deus não tivesse olhado para nós e se compadecido, né, das nossas imundícias, dos nossos erros, da nossa natureza pecaminosa, por conta do pecado que entrou no mundo através de uma desobediência no Jardim do Éden, se ele não tivesse agido com misericórdia e com amor, ele não teria enviado Jesus e hoje nós estaríamos condenados a pagar o preço do nosso pecado. Mas ele enviou Jesus e essa graça, ela é para mim e é para você, porque onde abundou o pecado, mais uma vez eu quero dizer para você, superabundou a graça. Você pode vencer os pecados que muitas vezes ainda te dominam, obras do velho homem, da velha mulher, que você cometia outrora, mas que hoje o Espírito Santo tem testificado no teu coração. Abandone a mentira, abandone a avareza, abandone o adultério, olhando, desejando a mulher do próximo, o esposo do próximo, né? Não fique fazendo coisas que não agradam a Deus, que o Espírito Santo já tem testificado no teu coração, porque a graça te capacita para isso, a graça te ajuda a superar essas tentações, a vencer essas tentações, a não cair na tentação, a não pecar contra o Senhor. E nós não podemos ter uma vida só pedindo graça a Deus pelas coisas que nós queremos que o Senhor faça por nós. Não desfrutar simplesmente da graça, do favor não merecido. Mas precisamos realmente buscar essa graça para que nós possamos a cada dia sermos transformados. Voltando para o texto de Romanos, ainda no capítulo 5, só que a partir do verso 17 agora, Paulo vai falar um pouco mais sobre essa questão do pecado, né? De como foi que a ofensa entrou no mundo e por onde que essa ofensa sai de uma vez por todas. Então, em Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Jesus, né? Muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim como o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem só, que foi Adão, como a morte começou a reinar sobre a face da terra por conta desse pecado, a vida também vem através de um só homem, e esse é Jesus Cristo, né? Assim como nós estávamos condenados a vivermos a ira de Deus através da vinda de Jesus, essa cédula, esse preço pelo pecado foi pago, e hoje nós podemos desfrutar da justificação de vida sobre nós através do sacrifício de Jesus. Então nós podemos todos os dias pedir ao Senhor: Senhor, me dê graça suficiente para vencer mais esse dia, para que esse dia não seja em vão na minha vida, mas que eu seja transformada, que eu seja moldada segundo a Tua vontade, para que o Espírito Santo continue fazendo a obra que um dia Ele começou na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo esse devocional. Eu te peço, meu Senhor, que essa palavra, ela penetre profundamente no coração, na alma de cada um, para que ela produza frutos, Senhor, para que nós possamos desfrutar da Tua graça. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, nessa nova semana, a Tua graça, ela superabunde na vida de cada um dos Teus filhos, daqueles que têm buscado a santificação, sem a qual ninguém poderá te ver. Nos ajude,
ajuda, Senhor, a andarmos sim, santos, irrepreensíveis, sem máculas, a valorizarmos o sacrifício de Jesus ali naquela cruz, a não crucificarmos de novo Jesus, abandonando por conta dos pecados, da natureza pecaminosa que há em nós, mas que todos os dias nós possamos, Senhor, reconhecer a Tua graça e nos alegrarmos, porque a graça nos dá a esperança de sermos diferentes, de sermos aperfeiçoados, de verdadeiramente sermos santos como Jesus é santo. Então que essa graça nos inunde, todos os dias nós venhamos a receber dessa graça e ver, Senhor, os frutos que a graça pode fazer em nós, que é nos santificar, que é limpar o nosso coração, que é abrir o nosso entendimento para a Tua palavra, que é ter cada dia mais revelação da Tua vontade para as nossas vidas, que é poder abrir mão de nós mesmos, Senhor, para podermos, como Paulo, declararmos: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai instruir Timóteo: Timóteo, se fortaleça na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos fortalecer na Tua graça, que no dia mau a Tua graça nos sustente, que no dia de alegria a Tua graça nos mostre, Senhor, que é o Senhor que tem feito grandes coisas na nossa vida, e por isso que nós temos vivido a alegria de poder pertencer ao Senhor. Que tudo, Pai, seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, meu Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, desde já eu abençoo essa vida, esse Teu filho, essa Tua filha, a casa deles, a família. Que essa nova semana seja uma semana cheia da graça do Deus Todo-Poderoso para nós e para os nossos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão. Que essa semana seja uma semana abençoada. Você e sua família possam desfrutar dessa graça e valorizar essa graça. Valorizar a graça que está à tua disposição. Não somente hoje, mas todos os dias, para todos aqueles que creem em nome do Senhor Jesus.